Saudações policiais a todos os telespectadores. Bem-vindos a mais uma edição do Espaço Informativo da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe. Relativamente aos dados que deram entrada em diversos comandos, a Polícia Nacional registrou 57 casos criminais, tendo aumento de 18 casos. Portanto, relativamente aos crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou ao longo do final de semana 37 casos criminais, tendo assim aumento de 16 casos. Portanto, relativamente aos crimes, portanto, de ofensas corporais, durante o final de semana a Polícia Nacional registrou 16 casos criminais, tendo aumento de 11 casos. Crimes de ameaça, a Polícia Nacional registrou 7 casos criminais, tendo aumento de 1 caso. E crimes de violência doméstica, a Polícia Nacional registrou 5 casos criminais, tendo redução de 2 casos. Fazendo uma comparação para esta tipologia criminal, estamos a referir crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou, portanto, 10 casos para o Comando Distrital de Água Grande, 6 para o Comando Distrital de Mesoche, 2 para Cantagalo, 4 para os comandos distritais de Lobata e Cauê, 7 casos para o Comando Distrital de Lembá, 2 casos para o Comando da Região Autônoma de Príncipe e também 2 casos para a Unidade da Polícia Aeroportuária. Concernente aos crimes contra patrimônio, durante o final de semana foram registradas 19 casos criminais, onde apresenta-se aumento de 2 casos. Destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional registrou 7 casos criminais, tendo redução de 1 caso. Fazendo uma comparação, a Polícia Nacional registrou, portanto, 7 casos para o Comando Distrital de Água Grande, 4 casos para o Comando Distrital de Mesoche, 2 casos para Lobata, 1 para Cauê, 2 para o Comando Distrital de Lembá e 3 casos para o Comando da Região Autônoma de Príncipe. Concernente aos crimes contra a ordem e tranquilidade pública, a Polícia Nacional registrou ao longo do final de semana apenas 1 caso. Foram, portanto, efetuadas 9 detenções ao longo do final de semana pela Polícia Nacional, portanto, onde apresenta redução de 1 caso. Destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional, portanto, efetuou 3 detenções, que manteve-se de igual ao final de semana anterior. A Polícia Nacional, portanto, registrou, concernente à segurança rodoviária, 6 casos de acidente de viação, tendo assim redução de 4 casos. Acidente por atropelamento, a Polícia Nacional registrou apenas 1 caso, que teve redução também de 1 caso. Acidente de colisão, a Polícia Nacional registrou 2 casos, onde apresenta redução de 1 caso. E acidente isolado, a Polícia Nacional registrou 3 casos, teve redução de 2 casos. A Polícia Nacional, como consequência, registrou, portanto, 4 casos de ferimentos ligeiros e 7 casos de danos materiais. São casos de acidentes sem grandes alarmes, portanto, a Polícia Nacional destaca um caso de acidente em que uma viatura, portanto, na marginal, perdeu direção e acabou por capotar. Desta situação, a Polícia Nacional registrou somente danos materiais. Como situações de destaque para o final de semana, situações criminais, portanto, a Polícia Nacional registrou um caso em que uma mãe de 43 anos de idade, portanto, agrediu seu filho de 10 anos com pedra na cabeça na localidade de Santa Catarina, distrito de Lembá. Desta situação, o menor foi imediatamente socorrido ao Centro de Saúde de Neves, onde se encontra internado. A mãe inicialmente pôs-se em fuga, mas, portanto, acabou por ser detida pela Polícia Distrital de Lembá. Outra situação tem a ver também com uma mãe de 37 anos de idade que abandonou o seu filho menor de 2 anos na localidade de Água Casada, distrito de Lobata. Esta situação, a mãe também foi conduzida pela polícia ao Ministério Público. A Polícia Nacional registrou uma situação em que, portanto, um menor de 9 anos de idade, portanto, estava
na rua às 23 horas e a Polícia Distrital de Mesoche, na sua patrulha, deparou com o menor e conduziu, portanto, sob a sua custódia até o comando, onde se encontra, portanto, no comando para, portanto, os familiares encarregados de educação deslocar ao comando distrital de Mesoche para ter contato com seu filho menor. Portanto, a Polícia Nacional também registrou um corpo sem vida de uma senhora de 67 anos de idade, portanto, em que, portanto, aproveita para endereçar aos familiares sentimentos de pesar. Isto foi encontrado na localidade de bairro Bengá, portanto, distrito de Lembaba. A Polícia Nacional, portanto, quer também salutar com o comportamento ordeiro que tem demonstrado até então nos recintos desportivos. A Polícia Nacional aproveita para alertar a toda a população, a todos os amantes do desporto, a todos que deslocam ao recinto desportivo, que continuem a ter realmente este comportamento ordeiro e que continuem a colaborar com esta autoridade de forma que o nosso desporto possa, portanto, crescer e que o desporto seja mesmo um momento de festa. Portanto, a Polícia Nacional também aproveita para alertar a toda a população para fazerem uso do seu documento de identificação quando deslocarem aos comandos. Portanto, são essas algumas das informações registrada ao longo do final de semana. A Polícia Nacional agradece a compreensão e voltamos, portanto, na próxima edição.